Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as intervenções e as questões formuladas pela Sra. Deputada Isabel Pires e também pela Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Aqui há umas referências ao Congresso dos Trabalhadores Social-Democratas, quer pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, quer pela Sra. Deputada do Partido Socialista. Eu devo dizer que, para quem não sabe, os Trabalhadores Social-Democratas têm um conjunto vastíssimo de dirigentes sindicais de renome que, no movimento sindical independente, mas sobretudo na UGT, honram os pergaminhos e lutam em defesa dos seus associados, os trabalhadores. E, portanto, nesse aspecto, estamos particularmente à vontade e não recebemos lições de ninguém, de nenhum partido aqui neste hemiciclo. A questão da agenda do trabalho digno. É curioso ver a Sra. Deputada Isabel Pires esgrimir aqui a agenda do trabalho digno, quando o Bloco de Esquerda foi um dos partidos que votou contra, neste hemiciclo, a agenda do trabalho digno. E, portanto, não bate a borda com a perdigota estar a defender aqui a agenda do trabalho digno quando votou contra. O problema da agenda do trabalho digno, que nós reconhecemos algumas virtualidades na mesma, foi ela não nascer na concertação social. E o caminho tem que ser, quanto a nós sempre, a concertação social negocia e dá o seu output e depois o Parlamento, em função do mesmo, legisla. Cada um tem o seu papel, sendo que aquilo que o Parlamento legisla, mas que não tem em conta a concertação social, normalmente é desequilibrado e levanta problemas. O que é certo é que as alterações ao Código de Trabalho, todas elas foram feitas primeiro na concertação social, negociadas de forma tripartida, Governo, trabalhadores, empresários, são todas elas equilibradas e não levantam qualquer tipo de problema. E este é que é o caminho. E este é o caminho que o Partido Socialista, desde 2015, resolveu afastar-se. Afastou-se num primeiro momento por causa da geringonça. Os partidos da geringonça, os companhões de ruta do Partido Socialista, não acreditam na luta de classes. Portanto, convinha não aborrecer esses partidos. Portanto, a concertação social foi desprezada. Isto foi dito por todos os parceiros, os empresariais e a UGT. Depois voltou à concertação social, mas nesta matéria específica bem podia ter negociado na concertação social ou lhe teria provavelmente tido o apoio também do PSD nessa votação, mas não, resolveu impor a maioria absoluta. E, portanto, esse é um caminho que nós não defendemos. E quando se fala aqui que TSDs mais parecem os empresários social-democratas, não, senhores deputados, nada disso, pelo contrário. Os TSDs nos sindicatos fazem o seu papel, mas os TSDs sabem que as empresas só existem com trabalhadores e os trabalhadores só têm o seu trabalho com as empresas. E, portanto, este é um interesse comum que desagrada a quem defende a luta de classes, naturalmente, trabalho contra capital, mas que é o interesse comum virtuoso e que põe o país para a frente, que cria emprego, que cria melhores salários e que defende o interesse económico-social dos trabalhadores. Por isso é que nós não temos preconceitos contra as empresas, nós não temos preconceitos contra os empresários. Por último, mas não por menos, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva falou aqui num conjunto, enfim, da política social do Governo que é apontada como exemplo. Mas eu acho que com a inflação, com o aumento do arrecadamento dos impostos, o Governo, ao contrário de outros países da União Europeia, a começar em Espanha, por exemplo, com, digamos, uma linha ideológica até semelhante a este Governo, optou mais pela macroeconomia, pelos números para Bruxelas, do que pela redistribuição por aqueles, e são muitos, que continuam desfavorecidos e cuja situação se agravou e de que maneira nos últimos tempos. E isso nós não podemos concordar. O Governo está a arrecadar dinheiro em detrimento da redistribuição. Muito obrigado.